Olá! Neste vídeo vamos falar sobre os principais ensinamentos da teoria da administração científica de Frederick Winslow Taylor. Importante que muitas das coisas que vamos falar hoje podem parecer óbvias. Pode parecer um conhecimento básico. Só que não era naquela época. Isso é muito importante. Naquela época era uma bagunça total, todo mundo fazia tudo, ninguém se entendia ou tinha sequer noção de como poder melhorar aquilo. Por isso que o trabalho do Taylor é extremamente importante. A primeira característica, o primeiro ensinamento, a análise e o estudo do tempo e das tarefas. O que o Taylor propunha e que ele realizou foi pensar cada tarefa de forma separada, de forma única. Então, ele não apenas estudou cada uma das tarefas, como também mediu os tempos em que elas eram realizadas, com um único objetivo: buscar uma melhor forma de se fazer aquilo. O segundo é o estudo da fadiga. Olha que interessante. Na verdade, quando eu disse é importante que nós contextualizemos, né, o tempo, o ambiente em que a administração científica se deu, nós vamos perceber que, por mais que hoje possa parecer uma coisa absurda, uma pessoa trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, ou 16 horas, como naquela época, lembrem que antes da Revolução Industrial, as pessoas elas eram as responsáveis pelo seu sustento. Então, para obter esse sustento e ainda tudo aquilo que elas precisavam para sobreviver, elas trabalhavam do nascer do sol até o pôr do sol. O que o Taylor, pegando este ambiente, fez foi analisar e estudar a fadiga humana, para daí tirar conclusões extremamente importantes, de que o descanso era mais produtivo do que o trabalho maior, mas fadigado. Então, esse estudo da fadiga tem essa função de estudar o corpo humano na produção e observar a melhor forma de se tirar o melhor proveito do corpo e do trabalho humano. O terceiro ensinamento é a divisão do trabalho. Retomamos o vídeo em que falamos da contextualização. Quem produzia, produzia tudo. O que o Taylor observou é que as pessoas, elas vão se especializando em determinadas tarefas. E que, se você repetir uma tarefa diversas vezes, você fará mais do que se você fazer 3 ou 4 tarefas distintas. O que eu quero dizer é que, se eu apenas cortar o tecido, num dia inteiro eu vou cortar 10 camisas. Mas se eu tiver que cortar, modelar e costurar, possivelmente num dia eu não vou fazer 10 camisas, eu vou fazer 2. E assim as outras pessoas. Aí você faz a conta. Se eu só cortar fizer 10, se eu só modelar eu fizer 10, se eu só costurar eu fizer 10, significa que 3 pessoas, em vez de fazer as 3, somando o trabalho de cada uma delas, 6 camisas, porque uma faria 2, outra faria 2 e a terceira faria 2. Se cada uma fazer uma tarefa, elas vão produzir ao final do dia 10 camisas e não 6. Um outro princípio importante do Taylor foi o desenho de cargos e tarefas. Desenhar cargos e tarefas? Desenhar significa, neste caso, antecipar, determinar de forma antecipada o que cada cargo e que cada tarefa constitui. Esse é o pensamento administrativo, antecipação, pré-determinação. Então, eu digo o que é que você vai fazer e como você vai fazer. Esse é o desenho da tarefa.
Quando eu junto essas tarefas desenhadas, eu terei então um cargo desenhado. Isto foi de extrema importância, não apenas para a divisão do trabalho, como e principalmente para o incremento da produtividade. A partir dos incentivos salariais, nasce então o conceito de homo econômicos, que nada mais é do que olhar o homem exclusivamente pelo seu aspecto econômico. É uma pessoa que trabalha pelo dinheiro. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrir, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensava valendo meu bem. De jeito maneiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, e quando me vê, não quero dinheiro, eu só quero amar. Legal! A administração científica de Taylor também preocupou-se com as condições ambientais do trabalho. Ou seja, uma preocupação de que o ambiente em que o trabalho se desenvolvia fosse um ambiente cada vez mais produtivo, cada vez mais salubre, que as pessoas pudessem ter condições de desempenhar este trabalho nos melhores ambientes. Óbvio que esses melhores ambientes não eram os melhores ambientes para as pessoas, eram os melhores ambientes para a produção. Outro conhecimento importante realizado por Taylor é a padronização das tarefas. Com a padronização, eu consigo controlar melhor, eu consigo remunerar melhor e, principalmente, eu consigo identificar quais são os pontos de gargalo na minha linha de produção. Mas, por enquanto, é isso. Até mais.